A Bíblia de Jerusalém. Dotes ritos de consagração. Deus falou a Moisés e disse: Toma a Arão e seus filhos, as vestes, o óleo da unção, o novilho do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos azimos. Em seguida convoca toda a comunidade à entrada da tenda da reunião. Fez Moisés como Deus lhe ordenou, e toda a comunidade se à entrada da tenda da reunião. Disse-lhes Moisés: Eis o que Deus ordenou que se faça, e mandou a Arão e seus filhos se aproximarem e os lavou com água, colocou-lhe a túnica. Cingiu-a com o cinto, revestiu-a com o manto e pôs sobre este o éfode. Depois cingiu-a com a faixa do éfode e a fixou em Arão. Colocou-lhe o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. Colocou-lhe sobre a cabeça o turbante e, na parte dianteira do turbante, a flor de ouro. Este é o sinal da santa consagração, como Deus ordenou a Moisés. Moisés tomou então o óleo da unção e ungiu a fim de os consagrar, a habitação e tudo o que nela havia. Fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu, a fim de os consagrar, o altar e os seus acessórios, a bacia e a sua base. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu, a fim de o consagrar. Em seguida mandou os filhos de Arão se aproximarem, revestiu-os com túnicas, cingiu-os com os cintos e atou-lhes os beraps, conforme Deus ordenou a Moisés. Depois mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça da vítima, e Moisés a imolou. Tomou então do sangue e, com o dedo, o colocou nos chifres do altar em redor, para purificá-lo. Em seguida derramou o sangue na base do altar e o consagrou, fazendo por ele o rito de expiação. Tomou ainda toda a gordura que envolve as entranhas, a massa de gordura que sai do fígado, os 2 rins e a gordura deles e os queimou sobre o altar. Quanto à pele do novilho, a sua carne e seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, conforme Deus ordenou a Moisés. Mandou então trazer o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou. E fez correr o sangue sobre o altar, em redor. Em seguida esquartejou o carneiro e queimou a cabeça, os quartos e a gordura. Lavou com água as entranhas e as patas e queimou, no altar, todo o carneiro. Foi um holocausto de perfume de agradável odor, uma oferenda queimada a Deus, conforme havia Deus ordenado a Moisés. Mandou então trazer o segundo carneiro, o carneiro do sacrifício de investidura. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou. E tomou do sangue e o colocou no lóbulo da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Depois mandou os filhos de Arão se aproximarem e pôs do mesmo sangue no lóbulo das suas orelhas direitas, nos polegares das suas mãos direitas e nos polegares dos seus pés direitos. Em seguida Moisés derramou o sangue sobre o altar, em redor, tomou as partes gordas, a cauda, toda a gordura que adere às entranhas, a massa gordurosa que sai do fígado, os 2 rins e a gordura deles, e a coxa direita. Do cesto dos azimos que estava diante de Deus, tomou um bolo ázimo, um bolo de pão azeitado, e uma fogaça que juntou as gorduras e a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão e dos seus filhos e fez o gesto de apresentação diante de Deus. Moisés tomou tudo das mãos deles e o queimou no altar, em cima do holocausto. Foi o sacrifício de investidura em perfume de agradável odor, uma oferenda queimada a Deus. Moisés tomou também o peito e fez o gesto de apresentação diante de Deus. Esta foi a parte do carneiro da investidura que pertencia a Moisés, conforme Deus ordenou a Moisés. Em seguida tomou Moisés do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, assim como sobre seus filhos e as vestes deles. Com isto consagrou a Arão e suas vestes, assim como aos seus filhos e as vestes deles. Disse então Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne na entrada da tenda da reunião, ali a comereis, com o pão que está no cesto do sacrifício da investidura, conforme ordenei, dizendo: Arão e seus filhos o comerão. O que restar da carne e do pão quem aloeis. Durante 7 dias, não deixareis a entrada da tenda da reunião, até que se cumpra o tempo da vossa investidura, pois são necessários 7 dias para a vossa investidura. Deus ordenou proceder como se fez hoje, a fim de realizar por vós o rito de expiação, e durante 7 dias, dia e noite, permanecereis à entrada da tenda da reunião, observando o ritual de Deus para que não morrais.
Pois esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que Deus ordenara por intermédio de Moisés. Entrada dos sacerdotes em função ao 8º dia, Moisés chamou a Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, disse a Arão: toma um bezerro para sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante Deus. Em seguida dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito, para o holocausto, um novilho e um carneiro para sacrifício de comunhão, para serem imolados diante de Deus, e também uma oblação amassada com azeite. Hoje, na verdade, Deus vos aparecerá. Trouxeram diante da tenda da reunião tudo o que Moisés ordenara, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu de pé diante de Deus. Disse Moisés: isto é o que Deus vos ordenou que fizesseis, para que a sua glória vos apareça. Disse então Moisés a Arão: aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e fez assim o rito de expiação por ti e pela tua família. Apresenta então a oferenda do povo e fez por ele o rito de expiação conforme Deus ordenou. Arão aproximou-se do altar, imolou o bezerro do sacrifício pelo seu próprio pecado. Em seguida os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, molhou nele o dedo e o aplicou nos chifres do altar e derramou o sangue na base do altar. A gordura do sacrifício pelo pecado, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, queimou-os no altar, conforme Deus ordenou a Moisés, a carne e a pele, queimou-as fora do acampamento. Depois imolou o holocausto, cujo sangue os filhos de Arão lhe apresentaram, ele derramou-o sobre o altar, em redor. Também lhe entregaram a vítima dividida em quartos, e a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as entranhas e as patas, e as queimou no altar, em cima do holocausto. Apresentou então a oferenda do povo, tomou o bode do sacrifício pelo pecado do povo, imolou-o e ofereceu-o em sacrifício pelo pecado, da mesma maneira como fez com o primeiro. Mandou trazer também o holocausto e procedeu de acordo com o rito. Em seguida, tendo feito aproximar a oblação, tomou dela um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Por fim imolou o novilho e o carneiro em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e ele o derramou sobre o altar, em redor. As gorduras deste novilho e deste carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, ele os colocou sobre os peitos e queimou tudo no altar. Arão fez o gesto de apresentação diante de Deus, com os peitos e a coxa direita, conforme Deus ordenou a Moisés. Arão levantou as suas mãos em direção ao povo e o abençoou. Havendo assim realizado o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu e, com Moisés, entrou na tenda da reunião. Em seguida saíram ambos para abençoar o povo. A glória de Deus apareceu a todo o povo, uma chama fulgurou de diante de Deus e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante do que via, todo o povo soltou brados de júbilo e todos prostraram-se com a face por terra. Regulamentação complementar. A gravidade das irregularidades. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensório. Puseram neles fogo sobre o qual colocaram incenso, e apresentaram perante Deus um fogo irregular, o que não lhes havia sido determinado. Saiu então, de diante de Deus, uma chama que os devorou, e pereceram na presença de Deus. Disse então Moisés a Arão: foi isso que Deus declarou, quando disse: aqueles que se aproximam de mim, mostro a minha santidade, e diante de todo o povo mostro a minha glória. Arão permaneceu calado. B. Retirada dos corpos, Moisés chamou Misael e Elisafã, filhos de Osiel, tio de Arão, e disse-lhes: aproximai-vos e levai vossos irmãos para longe do santuário, para fora do acampamento. Eles aproximaram-se e os levaram nas suas próprias túnicas, para fora do acampamento, conforme Moisés havia dito. Se regras especiais de luto para os sacerdotes, disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os vossos cabelos e não rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. É contra toda a comunidade que ele está irritado, e portanto toda a casa de Israel deverá chorar vossos irmãos, vítimas do fogo de Deus. Não deixeis a entrada da tenda da reunião para que não morrais, visto que tendes em vós o óleo da unção de Deus.
E eles obedeceram às palavras de Moisés. De proibição do uso de vinho, Deus falou a Arão e disse: Quando vierdes à tenda da reunião, tu e os teus filhos contigo, não bebais vinho nem bebida fermentada, isto para que não morrais. É uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. E isto sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro, e quando ensinardes aos filhos de Israel todos os preceitos que Deus estabeleceu para vós, por intermédio de Moisés. A parte dos sacerdotes nas oferendas. Moisés disse a Arão e a seus filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar: Tomai a oblação que resta das oferendas queimadas a Deus. Comei-a sem fermento junto do altar, pois é coisa santíssima. Comê-la-eis no lugar sagrado, é a parte estabelecida para ali e para teus filhos das oferendas queimadas a Deus, assim, pois, me foi ordenado. O peito de apresentação e a coxa de tributo, comê-los-eis em um lugar puro, tu, teus filhos e tuas filhas contigo, é a parte estabelecida, para ti e teus filhos, aquela que te é dada dos sacrifícios de comunhão dos filhos de Israel. A coxa de tributo e o peito de apresentação que acompanham as gorduras queimadas te pertencem, a ti e a teus filhos contigo, depois de lerem sido oferecidos em gesto de apresentação diante de Deus, isto em vista da lei perpétua, conforme Deus ordenou. Regra especial referente ao sacrifício pelo pecado. Moisés inquiriu diligentemente a respeito do bode oferecido em sacrifício pelo pecado, e eis que tinha sido queimado. Irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos sobreviventes de Arão. Porque, disse ele, não comestes a vítima no lugar sagrado? Pois é coisa santíssima que vos foi dada para remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito de expiação diante de Deus. Visto que o sangue dela não foi levado para o interior do santuário, ali devíeis comer a carne conforme ordenei. Arão disse a Moisés: Eis que eles ofereceram hoje o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto diante de Deus. Com o que me aconteceu, se eu tivesse comido hoje da vítima pelo pecado, seria isso agradável a Deus? Moisés ouviu isso e lhe pareceu razoável.